Olá, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline Bócio, como muitos já sabem. Antes de tudo, quero pedir desculpas, que o vídeo provavelmente não vai sair muito bom, que eu tive um probleminha aqui com o tripé, e aí eu dei uma improvisada aqui para poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, amém? A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, ela está no livro de João, no capítulo 4, versículo 22 ao 24, que diz assim: Vós adorai o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Irmãos, essa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, antes desses versículos que eu li, depois se vocês puderem dar uma olhadinha, dá uma lidinha no capítulo todo, mas no começo, um pouquinho antes, na verdade, desses versículos que eu acabei de ler, essa passagem fala sobre uma mulher, que é a mulher samaritana. A semana passada eu ministrei uma palavra onde eu falei sobre os samaritanos, né? E hoje eu quero falar, antes de mais nada, sobre isso novamente. Os samaritanos, eles eram um povo que não se dava muito bem com os judeus. Por quê? Porque os samaritanos, eles misturavam um pouquinho as coisas, eles eram bem religiosos e eles misturavam a lei de Moisés com a adoração a outros deuses. Já os judeus, eles não adoravam outros deuses, eles adoravam a Deus, então eles tinham uma certa, como eu falei a semana passada, uma certa intolerância aos samaritanos por esse motivo. E voltando sobre a mulher samaritana, essa passagem essa palavra, esse capítulo que eu estou lendo hoje para vocês, ele fala sobre uma situação em que Jesus estava ali cansado, num lugar sentado, e veio uma mulher samaritana pegar água no poço. E aí Jesus falou com aquela mulher, ele pediu água para ela. E aí ela estranhou, porque ela viu que ele era judeu. E aí ela falou, mas você tá falando comigo, né? Você tá me pedindo água? Eu sou samaritana e você é judeu, né? Tá falando comigo? Ela se assustou com aquilo. E aí Jesus falou para ela, se você soubesse quem está, né, te pedindo água, você pediria, se você quiser, se você me pediria uma água que é uma água que você vai beber e nunca mais vai sentir sede. É a água da fonte de vida eterna. E aí aquela mulher falou para ele, eu quero dessa água. E aí ele falou para essa mulher, então vai lá chamar o seu marido e vem. E aí ela respondeu para ele, mas eu não tenho marido. Aí ele falou para ela, você disse bem, realmente você está falando a verdade, você não tem marido. Você teve, dos 5, né, que você teve, esse último, ela teve 4 maridos e ainda esse último, o 5º, nem marido dela era, né, a Bíblia fala, e Jesus falou para ela, e este em que você está agora não é o seu marido. E aí ela ficou assim, chocada, com a resposta dele, porque era realmente verdade. E aí ela respondeu para ele, tu realmente és um profeta. E aí ela falou, né, ela creu que ele realmente era o Messias. E aí fala, né, na palavra que ela foi e falou sobre Jesus para outros samaritanos, porque ela creu nele. E a primeira reflexão que nós podemos tirar
desse acontecimento é o quê? Que Jesus, ele não faz acepção ele não fez acepção. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele veio para todos nós. E ele falou para aquela mulher: se você quiser, eu posso te dar uma água que, se você beber, você vai ter a vida eterna. E ela aceitou, ela quis beber aquela água. Então, o que Deus quer falar com a gente sobre isso? Que ele vem para todos, basta querermos. Porém, tem uma observação importante também. A Bíblia fala: venha como estás, mas não permaneça como estás. Então, Jesus, ele veio para todos. Deus, ele ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz sim acepção de atitudes. Então a Bíblia fala: venha como estás. Deus, ele nos quer como nós estamos, ele quer nos transformar. Ele quer que nós sejamos filhos, ele quer nos adotar como filhos. Mas ele não quer que nós permaneçamos como nós estamos, tá? Amém? Então, falando agora especificamente da palavra que eu li lá no começo, sobre adoração, aquela mulher, ela questionou Jesus. Quando ela viu que ele realmente era o Messias, ela questionou Jesus. Por quê? Porque, eu até anotei aqui, aquele povo, eles achavam que o lugar correto da adoração a Deus era no Monte Gerizim e não no Templo de Jerusalém. Então, o povo samaritano, eles não acreditavam que o lugar de adoração era no Templo de Jerusalém. Então, tinha essa divergência de local de adorar. E aí ela questionou a Deus, ela falou, questionou Jesus: já que você é Jesus, então me diz, qual que é o verdadeiro lugar de adoração? Porque nós dizemos que é no monte. E vocês, judeus, dizem que é no templo. Qual que é o verdadeiro lugar de adoração? E aí é quando Jesus responde que é chegada a hora em que haverão os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o que é adoração? Eu fiz uma pesquisa rápida sobre o que é adoração. Adoração é o quê? Adoração é o ato de amar de modo intenso e está geralmente relacionado a um extremo respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. Então, diante desse significado que nós vimos agora sobre adoração, eu quero fazer algumas perguntas. Para mim, eu já me perguntei. E para vocês agora. Você só ama a Deus intensamente, como diz aqui no significado de adoração, amar intensamente. Então você só ama a Deus intensamente no templo, na igreja, seja lá qual for o lugar onde você vai. Você só ama a Deus intensamente nesse lugar? Você só tem extremo respeito, como diz lá no significado, respeito e reverência a Deus, somente em determinado lugar? Você só tem admiração ou devoção a Deus dentro do templo? Dentro da igreja? Por quê que eu tô perguntando isso para vocês? Eu quero te dizer uma coisa: Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele não está em um determinado lugar. A palavra diz, a palavra que eu li está dizendo que Deus, ele é espírito. E importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Quando nós cremos em Jesus, a palavra diz que nós, quando cremos em Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós.
Ó, eu vou ler a palavra em 1 Coríntios 6,19. Quando o Espírito Santo entra em nós, quando o Espírito Santo habita em nós, nós somos transformados. Eu vou ler aqui, 1 Coríntios 6,19, junto com vocês, só pra gente entender, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, quando isso acontece, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós somos transformados, como está dizendo na palavra. Então, o que acontece? Nós começamos a ter um fruto. O que é fruto? Fruto é resultado. Então, aqui esse fruto vai ser o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo vai habitar em nós. E essa habitação do Espírito Santo dentro de nós vai gerar fruto, resultado. E o que é esse fruto? Tá lá em Gálatas 5:22, que diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, quando nós, como eu falei, quando o Espírito Santo habita em nós, ele gera em nós o fruto do Espírito. Porém, quando o Espírito Santo não habita em nós, o que acontece? Acontecem as obras da carne. Ó, as obras da carne estão em Gálatas 5:22. 5:19. Eu vou ler do 16 até o 21 para vocês, que diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essas são o quê? As obras da carne. Daquelas pessoas o quê? Que o Espírito Santo não está habitando. Então, por que eu fiz referência a essas passagens bíblicas com vocês? Para falar sobre adoração. Por quê? Porque quem adora, ama. Quem adora, admira. Quem adora, tem reverência. Então, é possível eu e você dizermos que nós amamos alguém e fazemos coisas que entristecem essa pessoa? É possível nós dizermos que amamos uma pessoa e viver fazendo coisas que entristecem essa pessoa? Não faz sentido, não condiz. Então, é possível você dizer que ama alguém e quando você sai de perto dessa pessoa, quando você acha que sai de perto dessa pessoa, que é Deus, que é o Espírito Santo, porque ele, como eu falei, ele está em todos os lugares, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele está em todos os lugares, então ele está vendo tudo que nós fazemos, ele vê. Então, quando a gente acha que ele não está perto, nós fazemos tudo errado, fazemos tudo ao contrário daquilo que ele nos ensinou. Isso é amar? Isso é adorar? Não é. Então, sabe como que é chamada uma pessoa que faz isso? É chamada de hipócrita. Isso é hipocrisia. E o que é uma hipocrisia? Hipocrisia é você
ter atitudes que não condiz com o que você pensa, com o que você sente, que você fala uma coisa, mas que você, na realidade, eu e você não estamos sendo sinceros, não estamos sendo verdadeiros. É uma atuação. Uma hipocrisia é uma atuação. Então, Deus, ele quer o verdadeiro adorador que procura agradá-lo verdadeiramente. Ele quer um adorador que procura agradar, que procura verdadeiramente fazer a vontade dele. Em todas as situações tem um coração verdadeiro, um coração amoroso, um coração sincero. Porque assim, nós somos falhos, nós somos pecadores. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeita. Você não é perfeito. Mas o que agrada a Deus é o quê? Nós procurarmos fazer a vontade dele. Nós procurarmos a cada dia sermos pessoas melhores. Nos santificarmos. É isso que Deus procura em nós. Ele não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. E eu sei que não é fácil. Ó, lá em Gálatas 5, 24, 25 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não é fácil para mim, não é fácil para você, mas o que agrada a Deus é o nosso esforço. É isso que Deus quer de nós. Que nós não sejamos apenas adoradores de templo. Não quer que nós sejamos apenas pessoas que dentro de um local, dentro de uma igreja, nós rodopiamos, falamos em língua, dançamos, cantamos, pregamos, enfim. Mas dentro de casa nós somos péssima esposa, péssimo marido, péssimo pai, péssima mãe, péssimo filho, péssimo amigo, péssimo colega de trabalho. Isso é hipocrisia e isso não agrada a Deus. Então, quando Deus fala aqui que ele busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, é isso que ele quer dizer. Que ele quer uma adoração verdadeira do nosso espírito, de dentro de nós. E não somente dentro do templo, mas que seja algo dentro de nós, atitudes nossas que agradem o coração de Deus. Eu até me lembrei que eu ministrei a semana passada sobre o bom samaritano, não é verdade? Em que passaram lá o sacerdote, passou o levita e não socorreram aquele homem que estava ali quase desfalecido. E aí passou o samaritano e o que ele fez? Ele foi lá e socorreu a pessoa. Ou seja, ele teve um ato de amor, ele teve um fruto do Espírito. Enquanto os outros dois não fizeram nada. E aí quem que agradou o coração de Deus? Quem é o verdadeiro adorador? Então, Deus, ele não olha muitas vezes, ele não olha para título, ele não olha para cargo, ele olha para dentro de nós. Para dentro do nosso coração, para ver se realmente nós estamos sendo sinceros e fazendo a vontade dele. Amém? Que hoje eu e você venhamos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Quero orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Peço que o Senhor, Pai, venha habitar em nós, Pai, porque nós queremos sim, Senhor. Nós queremos, Pai, beber dessa fonte de água da vida eterna, Senhor. Que o Senhor venha nos encher, Deus, da Tua presença. Que todas as obras da carne, Senhor, venha cair por terra. Que o Senhor nos dê força, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós queremos, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Por isso, transforma cada dia o nosso coração, para que ele venha gerar, Senhor, fruto do Espírito, amor, mansidão, benignidade, Senhor, benevolência, Pai, tudo aquilo que vem de Ti, Senhor. Para que o Senhor venha receber, Senhor,
verdadeiramente a nossa adoração diante do seu altar. Nos ajuda, Senhor. Pai, que nós não venhamos a dissimular, que nós não venhamos, Senhor, mais sermos atores, Senhor, mas que nós venhamos a viver realmente a palavra do Senhor e termos um coração sincero voltado a Ti, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Derrama, Senhor, sobre ela, Senhor, os frutos, Pai. Derrama, Senhor, sobre ela o fruto do Teu Espírito, Senhor, que está lá em Gálatas 22, Senhor. Que ela venha ser e que eu venha ser uma verdadeira adoradora, que adora em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Um beijo, fica na paz.